Muito bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. Nos primeiros 11 meses do ano, 446 pessoas morreram em acidentes rodoviários em Portugal. Os dados revelados agora registram uma subida em relação ao mesmo período do ano passado. Mais mortos, mais feridos, mais acidentes. Uma realidade que serve de aviso a quem anda na estrada, sobretudo a quem gosta de pisar o acelerador. ...17 mortos a mais nos primeiros 11 meses do ano, em comparação com o igual período de 2014, durante o qual 429 pessoas perderam a vida. Lisboa, Porto e Coimbra, os distritos com mais vítimas mortais. O número de feridos também aumentou, mais 39 casos graves este ano e 227 ligeiros. No total, de acordo com os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, entre 1 de janeiro e 30 de novembro, registaram-se nas estradas nacionais quase 112 mil acidentes, mais 4.400 do que no ano passado. Na Opinião Pública desta manhã falamos então de sinistralidade rodoviária e de segurança nas estradas. Partimos destes dados divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, sobretudo quando se aproxima uma época em que muitos portugueses andam na estrada para as festas do Natal e da passagem do ano. Ora, queremos saber como vê este aumento de acidentes e de mortes nas estradas, quais as razões que, em seu entender, contribuíram para este aumento, que medidas devem ser tomadas para reduzir a sinistralidade rodoviária. Para participar, ligue para os nossos telefones, os números são o 21416-1147 ou o 21416-1148. Vamos também recolher opiniões em direto na Praça do Giraldo em Évora, onde está uma equipa de reportagem da SIC. Se quiser, podem então passar por lá para deixar o seu contributo. Antes disso, partimos para a conversa com o nosso convidado, Luís Cordeiro, da Estrada Viva, uma liga de associações pela cidadania rodoviária, mobilidade segura e sustentável. Luís Cordeiro, bom dia. Bem-vindo à SIC Notícias. Bom, eu começo por perguntar a que é que atribui este aumento do número de acidentes e de vítimas nas estradas portuguesas? Bom, na verdade os números estão ainda em bruto e a própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária não dá uma explicação para estes números. Embora estes números estão também presentes noutros países, nomeadamente no sul da Europa, onde se assiste a este aumento, novamente a este aumento da sinistralidade. Novamente porque já houve alturas em que já houve uma baixa, havia uma tendência de descida com alguma consistência, embora lembrar sempre que os mortos nunca descem, os mortos somam-se. Portanto, mas agora, contrariamente, assistimos realmente a uma subida, quer de mortes, quer de feridos graves, quer de feridos ligeiros, e mesmo no total dos acidentes. Portanto, todos os números significa um aumento. Qual a causa para este aumento? Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta a que as entidades deveriam responder. O problema é que nós temos em Portugal várias entidades que trabalham esta questão da sinistralidade rodoviária. Temos a ANSR, que é uma autoridade com pouca autoridade, porque depende de uma Secretaria de Estado do Ministério da Administração Interna, nem sequer dita normas de atuação em relação à PSP ou à GNR, limita-se muito a fazer o processamento das multas e das contraordenações e não tem um papel muito ativo na criação de novos modelos de segurança e de promoção da mobilidade sustentável. O IMT também não faz o trabalho que deveria ser feito e a Direção-Geral de Saúde, que é o focal point em Portugal da Organização Mundial de Saúde e que a Organização Mundial de Saúde já desde 2004 considerou a sinistralidade rodoviária como um grave problema de saúde pública e uma epidemia e que deveria ser
trabalhada e atuada através da perspectiva da saúde, o trabalho da Direção-Geral de Saúde em Portugal é muitíssimo pequeno, nós não conhecemos nada de relevante em termos de atuação por parte deste organismo. Portanto, há aqui uma dispersão de organismos, não há uma atividade coordenada e não há uma crítica ao modelo, porque este modelo a que nós chamamos muitas vezes de segurança rodoviária, e falamos de utentes vulneráveis, e já lá podemos falar um pouco do que são utentes vulneráveis. Só existem utentes vulneráveis que são considerados os peões, os ciclistas e também até os motociclistas, porque a sinistralidade com motociclistas mantém-se estável ao longo dos anos. Eles só são vulneráveis porque existe um modelo rodoviário que é um modelo que incorpora o perigo, incorpora o risco. E em termos de comportamento, guia-se mal em Portugal? Sim, guia-se mal. Guia-se mal como se faz outras coisas mal. Ou seja, a condução é muito reflexo da cidadania e da capacidade que os cidadãos têm de viver em conjunto de uma forma harmoniosa. Costuma-se dizer, e toda a gente pensa que ninguém contraria isto, é que na estrada qualquer um de nós mostra o seu pior, não o seu melhor. Não somos mais tolerantes, não somos mais respeitadores na estrada do que somos noutras atividades sociais. Portanto, na estrada vem sempre ao de cima o nosso pior. E conduz-se mal, porque o ensino nas escolas de condução piorou ao longo dos anos. A chamada concorrência económica entre as escolas teve um efeito perverso, que foi o de baixar muito os níveis da qualidade. Não é? Muitas escolas não dão as aulas que deveriam dar. Portanto, não há depois também fiscalização por parte do IMT em relação à atuação das escolas. Elas entram numa guerra concorrencial de preços e isso tem um efeito negativo na qualidade do ensino. Há bons profissionais, mas há más escolas de condução de um modo geral. Mas parece-lhe que invertemos esta tendência através de uma maior fiscalização, através da repressão ou sobretudo a nível de prevenção? Tem que ser a todos os níveis, só funciona se for a todos os níveis. Mas, já que falou a nível da repressão ou da fiscalização, é um aspecto muito importante e nós não vemos nas estradas fiscalização. Tem havido um desinvestimento no policiamento. É possível andar em Portugal em autoestradas, em estradas, fazer centenas de quilómetros e não encontrar uma única patrulha da GNR ou da PSP noutras zonas. E que explicações é que encontra para isso? Bom, as explicações é porque há esse desinvestimento. Há esse desinvestimento, claramente, não há uma estratégia para esta fiscalização. E até as próprias forças policiais, GNR e PSP, muitas vezes têm algum pejo em mostrar que usam radar para controlar a velocidade. Tanto que, por exemplo, a PSP diz onde é que vai colocar a maior parte dos radares. Parece uma atitude simpática, mas não é muito eficaz, porque os portugueses têm muita ideia de que há permanentemente uma caça à multa. E não é verdade. Foram revelados alguns dados até que se houvesse essa filosofia da caça à multa, deixe-me só interrompê-lo, se houvesse essa filosofia não havia os avisos de onde estão os radares colocados, exatamente. Não é? No entanto, os radares podiam estar perfeitamente escondidos. Deixe-me já agora dar aqui uma comparação. Por 1000 habitantes, em Portugal, no ano 2008, foram passadas multas por excesso de velocidade apenas 28. No mesmo período, no mesmo ano, na Holanda, foram passadas 558. E Portugal só está acima da República Checa e da Lituânia. Todos os outros países europeus têm muito mais caça à multa, se queremos chamar assim, do que Portugal. Portanto, não há esta ideia da caça à multa, é uma ideia feita na opinião pública, mas que não corresponde a qualquer realidade. E quando fala de excesso de velocidade, esse é de facto um dos grandes problemas, o excesso de velocidade e também o consumo do álcool continuam a fazer parte do comportamento de quem continuam, e cada vez, estrada? no caso do álcool, cada vez numa idade mais jovem. Não é? Os adolescentes começam a beber muito cedo, às vezes com a conivência dos pais, que os levam à discoteca à entrada e os vão buscar à saída.
e alguns pensam que eles beberam sumos de fruta, mas não beberam sumos de fruta, beberam shots. E, portanto, este comportamento, esta permissividade em relação ao álcool continua a existir na sociedade portuguesa e também esta permissividade em relação aos comportamentos de risco. Nós aceitamos que o amigo ou que o marido ou que o namorado anda em excesso de velocidade. Se não for apanhado, não há problema. E, portanto, há uma grande permissividade. Em relação à fiscalização, só queria deixar um dado, que a Holanda é bastante eficaz, por exemplo, na fiscalização, porque a expectativa deles é a seguinte, e a técnica do uso de radares tem a ver com o seguinte: num troço de 50 ou 60 km, a polícia anuncia que vai ter um radar. E esse radar vai estar efetivamente nesse troço, mas vai estar escondido. E o condutor não sabe onde vai estar. Mas sabe também que 99% daqueles condutores que forem apanhados em excesso de velocidade vão ser efetivamente autuados. O número de autos em Portugal das pessoas que são apanhadas no radar é muito baixo. Não há capacidade de processar as multas. Portanto, se o condutor sentir que está a ser vigiado, não sabe onde, mas que se for apanhado ele vai pagar uma multa, seguramente vai ter o outro seu tipo de comportamento vai começar a ser alterado. Muito bem, já vamos continuar a conversar. Luís Cordeiro, para já vamos nesta opinião pública agora em direto até à Praça do Giraldo, em Évora, onde está o Luís Godinho. Bom dia, Luís. E tens aí contigo o presidente da GARA, a Associação para a Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária. Tem, sim, senhora. É uma associação que foi fundada em 2004, um ano que foi marcado por um acidente trágico aqui nas estradas do Alentejo, um acidente em que perderam a vida 7 jovens. Os pais, familiares, amigos desses jovens decidiram então ultrapassar a dor, tentar lutar contra a dor, criando uma associação para a promoção da segurança rodoviária. A GAR tem 11 anos, tem vindo a lutar por esta causa, por isso pedi à Adérito Araújo para estar connosco aqui na Praça do Giraldo. Adérito Araújo, bom dia. Os números este ano têm vindo a aumentar, mais sinistralidade, mais mortes na estrada. O que é que tem corrido mal em termos de prevenção, da mensagem que, pelos vistos, não passa para as pessoas? O que tem corrido mal, muito simplesmente, é o desinvestimento na segurança rodoviária que se tem feito no país nos últimos anos. Não há qualquer tipo de investimento em prevenção. As escolas não fazem prevenção, o Ministério da Administração Interna não faz prevenção, portanto quem faz prevenção ainda vai sendo algumas ONGs por este país, mas não apoiadas, muito pouco apoiadas. Portanto, isto é um assunto, é um tema que não está nas escolas, que os jovens não convivem com ele. Apenas quando um professor ou outro esporadicamente resolve fazer algumas ações, apenas quando algumas organizações não governamentais decidem fazer alguma coisa e podem fazer alguma coisa, apenas quando algumas instituições militares como a GNR ou a PSP vão às escolas fazer algumas intervenções esporádicas. A parte do Estado tem-se demitido deste... Completamente. Portanto, existe uma Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária que não é levada à prática. Portanto, a estratégia foi reformulada muito recentemente, mas a estratégia tem que, muito rapidamente, obrigar e tomar medidas no sentido de que tudo relativamente à prevenção seja dinamizado, não só através da educação, das escolas, da saúde, mas principalmente também das autarquias. Já na primeira estratégia de segurança rodoviária era pedido que as autarquias passassem a ter planos municipais de segurança rodoviária. Das 305 autarquias do país, penso que há 10, talvez, que tenham planos municipais de segurança rodoviária. Os foram feitos, não foram levados à prática. Não foram levados à prática. prática. E do ponto de vista dos cidadãos, as pessoas estão mais atentas à forma como circulam na estrada, como a utilizam? A forma como as pessoas utilizam a estrada é muito dependente também do trabalho que é feito. E quando não há qualquer trabalho de prevenção feito, as pessoas esquecem, as pessoas não se lembram, a cidadania é uma coisa constante. A cidadania rodoviária é uma coisa que é constante. Portanto, não é uma coisa que se pode fazer este ano e no ano seguinte e depois estar 5 anos sem fazer. Portanto, é uma coisa que se tem que fazer todos os anos, desde as mais
jovens idades, desde as crianças, aos jovens, aos adultos. Tem que haver sempre uma constante de aperfeiçoamento, de lembrar como é que se anda na estrada, como é que se anda nos passeios, como é que se circula. Não tem sido feito. Como é que se circula nos passeios, como é que se circula nas estradas, como é que esta componente da interferência dos diversos meios de transporte pode funcionar. As pessoas continuam a andar muito depressa nas estradas e dentro das cidades. As pessoas sabem, já perceberam que está-se a morrer cada vez mais dentro das cidades e está-se a morrer cada vez mais porque com a quantidade de trânsito que nós temos, nós não podemos ter as velocidades loucas que se praticam. Aqui em Évora um caso. Hoje, em nenhuma estrada dentro das muralhas se devia circular a mais do que 30 e há muitos sítios onde se circula a 30, a 40, a 50, a 60 e a 70. Pondo em risco a vida dos peões. Pondo em risco a vida dos peões e a maior parte das pessoas desconhece, por exemplo, coisas do género tão simples como quando nós conduzimos a 40 e apanhamos uma pessoa que se atravessou à nossa frente numa passadeira, há sérios riscos de que essa pessoa fique seriamente ferida, mas se essa pessoa for apanhada a 50, há sérios riscos da pessoa morrer. Não é? Portanto, estas pequenas diferenças entre o andar a 30, ou andar a 40, ou andar a 50, são coisas extremamente importantes e, portanto, isto tem que ser dito às pessoas, tem que ser ensinado às pessoas, tem que ser constantemente haver um trabalho que não é feito e é preciso ser feito. São pequenas diferenças que podem fazer toda a diferença entre a vida e a morte quando o acidente ocorre. Ouvirmos aqui da parte da Érita Araújo um lamento pelo desinvestimento do Estado nos últimos anos ao nível da prevenção e das ações de prevenção, sobretudo nas escolas, mas não só. E voltaremos aí, Luís, daqui a pouco, ao longo deste programa, para recolher mais opiniões sobre o que debatemos esta manhã. Partimos agora para os telefonemas. O primeiro interveniente está a ver-nos de Pai Pires. É o Nuno Rebosco e é soldador. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Eu queria salientar que há muito desinvestimento. Está-me a ouvir? Muito bem. Sim. Bom dia. Eu queria salientar porque há um desinvestimento muito grande das autoridades também. Por vezes faz muitos quilómetros em autoestradas, não se vê uma brigada de trânsito, não se vê um polícia, não se vê nada. E devia fazer mais, preocupar-se também da formação nas escolas de condução, as autoridades também irem às escolas de condução para que houvesse uma interação para explicar aos alunos que estão a tirar a carta de condução como tudo funciona e como há que ter respeito para com os outros. Os peões a mesma coisa. Há pessoas que se atiram à estrada, nem contam com os carros que andam na via pública e tudo mais. Acho que não há respeito de ambas as partes. E depois também temos aí os carros alterados, que atingem velocidades loucas e depois desgraçam várias famílias e põem-se na estrada pensando que é o autódromo do Estoril, não é? Se quiserem fazer esse tipo de velocidades ou atingirem essas velocidades, vão para um sítio adequado, aluguem um espaço e façam isso à vontade deles, não desgracem as outras famílias. Se quiserem matar, matem-se sozinhos ou façam à vontade deles. Eu acho que as autoridades deviam de investir mais nas autoestradas, nos outros itinerários, porque há aí tanta gente que não sabe respeitar os outros. E temos que partir de um princípio, as escolas de condução deviam de ver isso no início, dar uma formação mais correta, porque é como esse senhor estava aí a dizer, há preços nas escolas de condução muito convidativos e as pessoas querem tirar a carta, mas a aprendizagem está acima de tudo. Exatamente. Muito bem, Nuno Rebosco, ficou muito clara a sua opinião. Obrigada pela sua participação. Um bom dia. Vamos ao encontro da Ana Rita Febra, é estudante e está a ligar-nos da cidade do Porto. Olá, Ana Rita, bom dia. Olá, bom dia. Relativamente às escolas de condução, eu acho que o problema não vem daí. Eu sou estudante e tirei a carta há relativamente pouco tempo e sempre me passaram a ideia de uma condução defensiva e acho que o problema não vem daí. Eu acho que o problema da segurança rodoviária
veio da nossa formação, que como em tudo só olhamos para nós e esquecemos de olhar para a comunidade rodoviária em geral e para a sociedade. E eu acho que vocês também deviam seguir esse exemplo, porque eu tenho vindo a sofrer alguns dias. Eu confio cegamente em quem me diz que vocês têm meus salvos e ninguém me dá o meu salvo. Ninguém dá desculpa, Ana Rita, a chamada não está em grandes condições. Não conseguimos perceber o que disse no final da sua intervenção. Bom, nesta altura parece que caiu a chamada desta estudante que nos ligava na cidade do Porto. Vamos saber se o Carlos Magalhães, que é reformado e nos liga o Carlos Magalhães, que está a ver-nos de Guimarães, assim é reformado e creio que nesta altura está em condições de participar. Muito bom dia. Olá, bom dia, como está? Olá, bom dia. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos os acidentes, bastantes acidentes, porque não há o mínimo de respeito, tanto pelos condutores como pelos peões, como pelos ciclistas. Não há respeito nenhum. Nós vemos nas passadeiras, a gente vai na estrada a conduzir o carro e de um momento para o outro eles atiram-se para cima das passadeiras, atiram-se para cima dos carros, porque nós é que temos que travar, nós é que temos que parar. Depois, estes acidentes que se dão, e a maior parte deles são a partir das 4, 5 da manhã e que morrem miúdos de 18 anos e de 20 e coitadinhos, mas toda a gente sabe perfeitamente que eles vêm cheios de álcool das discotecas, vêm em altas velocidades, vêm aos grupos, portanto, em grandes convoiadas, e não querem saber quem vem de frente ou quem deixa de vir. E depois acontecem os acidentes, e vieram todos bordosos. E, aliás, temos um exemplo deste acidente, o último acidente na ponte, em que o carro se incendiou e o dono do carro atirou-se ao rio e contou a historinha de certeza absoluta. Eu não sei como é que as autoridades conseguem engolir. Contou a historinha que foi um amigo que vinha a conduzir o carro, mas não sabe que amigo é que era. Portanto, o gajo de certeza absoluta vinha cheio de álcool. E contou essa história. Carlos Magalhães, isto está claro a sua opinião. Eu peço desculpa de ter que interrompê-lo e de ser mais breve este telefonema, até porque a atualidade assim o exige. Nesta altura a PSP está a anunciar o dispositivo de segurança para o jogo da Liga dos Campeões, Benfica Atlético de Madrid, amanhã no Estádio da Luz. É uma conferência de imprensa que está nesta altura a acontecer. Vamos acompanhar as declarações em direto. Eventos. Alguma questão que queiram fazer, façam favor. Boa tarde. Estou em direto para a SIC Notícias, peço desculpa, minha colega. A questão que lhe coloco tem a ver essencialmente com o seguinte: na prática são duas. A última vez que os adeptos do Atlético de Madrid estiveram em Lisboa foi quando houve o jogo com o Sporting e houve uns problemas em termos entre adeptos das duas equipas, digamos assim. Mais recentemente, na deslocação do Benfica a Madrid, houve também uns incidentes na bancada com os adeptos do Atlético de Madrid. A questão que lhe coloco é: a PSP tem isso em consideração, está com o alerta redobrado, tendo em conta que não é propriamente amigável a vinda e a relação com adeptos do Atlético de Madrid? Sim. Deixe-me corrigi-lo apenas, se me permite. A última vez que o Atlético de Madrid esteve em Lisboa foi em 2014 para a final da Champions. Sim, mas com equipas portuguesas, claro. Sim. Sim, estamos atentos a isso. E queremos que o jogo seja de facto um jogo, não mais do que isso. Estamos preparados para fazer face a qualquer situação que possa reportar a 2010, que são os incidentes do José Alvalade, que bem refere, ou aos incidentes do dia 30 de setembro, creio, quando a deslocação do Benfica a Madrid. Essas situações estão equacionadas, há uma partilha de informação com a polícia espanhola, de modo a que possamos garantir não mais do que o jogo da jornada 6 do grupo C. Referiu há pouco que iam estar, segundo as vossas indicações, cerca de 1000 adeptos do Atlético de Madrid. Estes são os que vão ao jogo. Há pouco também dizia que a última vez que o Atlético, e bem, esteve em Lisboa foi para a final da Liga dos Campeões, mas também nesse dia houve muitos adeptos que vieram para Lisboa, porque a viagem se faz rapidamente até, sem bilhete. Não há esse risco de acontecer esse jogo amanhã?
É um jogo diferente. O outro seria a final da Champions. A afetação de bilhética aos clubes era superior, mas não supria as necessidades que quer o Real na altura, quer o Atlético tinham. Neste momento o Benfica enviou em tempo útil para o Atlético 3.250 bilhetes e que não foram todos utilizados. Também não esquecemos, em termos de policiamento de cidade, que Lisboa é muito procurada por cidadãos espanhóis nesta altura do ano. Aliás, basta irmos à Baixa e vermos. E que o dia 8 é feriado em Portugal, não só em Portugal, mas também em Espanha. Portanto, tudo isso está devidamente acautelado. Portanto, pode-se considerar que este jogo está ao nível de peço desculpa pela comparação, a um Benfica Sporting ou um Benfica Porto? É um jogo diferente. É um jogo diferente. Um Benfica Sporting ou um Benfica Porto é um jogo muito mais emotivo. Agora, sim, teremos bastantes adeptos em Lisboa. Aliás, na cidade já se vêem adeptos do Besiktas, portanto, e o jogo é só na quinta-feira. É fácil encontrá-los na zona da Baixa, portanto, e não temos até o momento notícia de qualquer desordem ou qualquer situação que interfira com este tipo de adeptos. Há a procura do turismo, é uma aposta. Há uma intenção da polícia em controlar, já estamos a fazê-lo. Há uma intenção a irmos afetando mais meios para as zonas mais saturadas com público, nomeadamente a Baixa, e o que pretendemos é fazer depois uma concentração de adeptos madrilenos na zona da Baixa e uma deslocação segura para o estádio, ou por autocarro ou por um transporte público da cidade. Vamos ver conforme a organização que eles também tenham. Obrigado. Agora mais uma questão que tem a ver com a segurança do jogo de amanhã, que tem a ver sobretudo com o facto de o Benfica estar com pena suspensa pelas entidades em termos de... As revistas são sempre feitas, aquelas que são obrigatórias. Vamos estar mais atentos, como estivemos no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal e como estaremos depois na quinta-feira no evento da Europa League. O Benfica também faz o seu trabalho de casa, passo esta expressão, junto dos seus adeptos, de modo a que não se verifiquem expultamentos de artefactos no estádio. Recordamos que o último evento da Champions no Estádio da Luz contra o Galatasaray não houve qualquer registro deste tipo e é o que nós esperamos encontrar amanhã em estádio. Ainda mais uma questão que é colocada ao responsável por toda esta operação do jogo de amanhã entre o Benfica e o Atlético de Madrid, e a questão que é colocada é... Não consigo falar em números. Aliás, mais do que os números, é o posicionamento, é o estar nos momentos certos, nos locais certos, para que possamos trabalhar em termos de prevenção. Isso para nós é o fundamental. Os números, os elementos que estão escalados para o serviço no estádio do Sport Lisboa e Benfica estão de acordo com a rácio que a lei define, por ser jogo de risco elevado, 1 para 200. Teremos depois, obviamente, outras valências públicas. Falei há pouco no policiamento da Baixa, vamos ter que depois falar no policiamento da Divisão de Segurança a Transportes Públicos, na deslocação de adeptos da Baixa para as imediações do estádio, e vamos ter que falar depois na afetação de meios na zona de Carnide, São Domingos de Benfica, que é toda aquela envolvente do estádio do Sport Lisboa e Benfica. É difícil dar-lhe um número exato, mas não é isso que é mais importante. O mais importante, repito, é estarmos no momento certo para ajudar as pessoas. São as declarações do subintendente da PSP a explicar que o jogo de amanhã para a Liga dos Campeões entre o Benfica e o Atlético de Madrid é de alto risco, dizendo nesta conferência de imprensa que as autoridades portuguesas estão em contacto com a polícia espanhola na partilha de informações no sentido de que não haja incidentes em torno deste acontecimento que acontece amanhã, o jogo amanhã no Estádio da Luz, dia de feriado. Bom, retomamos a conversa com o Luís Cordeiro, onde debatemos a segurança rodoviária.
Ouvimos aqui também, a propósito de outra questão, das autoridades falarem aqui na aposta da prevenção. Vai um bocadinho naquilo que nós íamos falando nesta conversa de reduzir a sinistralidade através de medidas preventivas. Sim, parece que a PSP é muito eficaz a controlar os jogos de futebol, mas se calhar menos eficaz a controlar os automóveis em cima do passeio, o excesso de velocidade dentro das localidades. Aí não há uma coordenação tão bem feita como para os jogos considerados de risco. Bom, o risco está dentro das localidades com as velocidades e com os atropelamentos. Aí é que há verdadeiro risco, não deveria ser nos jogos de futebol. E falando de atropelamentos, ouvimos aqui algumas opiniões. Comportamento dos peões também necessitam de formação, não é? Sim, essa é uma ideia também que começou a passar na nossa sociedade, de que os peões teriam que ser disciplinados e que teriam que ser formados. Aliás, até o dirigente, o presidente do ACP, já algumas vezes referiu essa ideia de que os peões se atiram para a passadeira. Bom, eu queria recordar o seguinte: peão somos todos nós, qualquer um de nós pode ser peão. Não é necessário uma carta para ser peão, não é necessário uma licença para ser peão. O facto de ser doente, o facto de estar incapacitado, o facto de ter um problema físico, mental, ser idoso, ser criança, estar em depressão, ter diabetes, ter qualquer problema físico, visual, auditivo, não é impeditivo de ser peão. Portanto, nós não podemos nunca, dentro de uma localidade, esperar que o peão tenha um comportamento normalizado como devemos esperar de alguém que tirou uma carta de condução. Portanto, mas a verdade é que muitas vezes vemos peões a atravessarem uma estrada quando têm a 2 metros de uma passadeira, por exemplo. Sim, e se calhar o deveriam fazer sempre, porque o que se passa nos países do Norte da Europa é que as zonas onde há muitos peões, seja por ser uma zona comercial, seja por ser uma zona habitacional, a estratégia não é fazer muitas passagens de peões, muitos semáforos para ordenar tudo. Não, a estratégia é baixar a velocidade dos automóveis e poder ter espaços de partilha a 30 km/h ou a menos, a 20 km/h, de forma a que todos os peões, ciclistas e automobilistas possam coexistir em segurança. A ideia não é normalizar e pôr uma passadeira em cada esquina e um semáforo e estar à espera que um idoso tenha o mesmo discernimento para atravessar uma estrada do que nós. Ou uma criança. As crianças não vão para a rua brincar, atualmente, porque é muito perigoso. Então ficam a jogar PlayStation em casa e a comer batatas fritas. Okay? Ou seja, não há mobilidade. Portanto, está tudo errado neste modelo de mobilidade. E, portanto, culpar os peões ou culpar os ciclistas porque não andam com roupas refletoras e luzinhas na cabeça, etc., é ridículo e não faz sentido nenhum. O que nós temos é que controlar o elemento mais forte e mais letal. Que é o elemento forte é o automóvel motorizado. E temos que investir, como a Noruega está a fazer e muitos países da Europa, em automóveis elétricos. Temos que promover uma outra mobilidade dentro das localidades e evitar que mais automóveis entrem dentro da cidade. A cidade é para os peões, a cidade é para os cidadãos, não para os automóveis. Portanto, mais parques de estacionamento dentro da cidade, mais autoestradas, não é necessário. Houve um telespectador que falou de mais autoestradas. Não, nós temos autoestradas a mais. Portanto, não sabemos o que é que fazemos a elas em relação ao Precisamos de autoestradas com fiscalização. Precisamos de autoestradas com fiscalização. Muito bem, voltamos até à Praça do Giraldo em Évora, até porque nesta altura, Luís Godinho, tens mais opiniões para recolher. Tenho, sim, senhor, e é justamente de fiscalização que vamos falar daqui a pouco com o capitão Ricardo Samuqueiro, é da GNR aqui do Alentejo, num dia em que começou a chover e estas primeiras chuvas também costumam ter algum impacto negativo em termos de sinistralidade, sobretudo nas estradas do Alentejo, com retas bastante grandes, que também propiciam velocidades elevadas. Senhor capitão, muito bom dia. Nesta altura do ano é normal a GNR reforçar o patrulhamento, a fiscalização na estrada.
estradas, mas a atenção à circulação rodoviária, o cuidado, tem de partir em primeiro lugar dos condutores. Antes de mais, muito bom dia. O que acabou de frisar é completamente positivo e é essa a nossa principal preocupação, é transmitir que esse sentimento de segurança deve ser conseguido por todos, ou seja, cada pessoa deve ter consciência que a segurança rodoviária é uma missão dela também, e é esse o nosso objetivo, ou seja, diariamente, não só nestas ações, nestes períodos de festividades, como é o caso do Natal, mas sim diariamente, através dos nossos patrulhamentos. Importa referir este ano que vamos ter uma época festiva de 4 dias e, acima de tudo, por muitos conselhos de segurança que a Guarda Nacional Republicana possa transmitir, importa reter que a pressa deve ser evitada. Temos 4 dias de festa, planeiem as viagens com calma, sem pressa, tenham paciência, porque esse planeamento vai trazer certamente uma viagem muito mais tranquila, muito mais segura. No caso do Leite, as estradas, como disse há pouco, com retas bastante longas, às vezes a prolongarem-se por quilómetros. Esta chuva também não é uma boa notícia, é para os agricultores, mas não é para quem circula na estrada. Exatamente. As condições atmosféricas devem ser tidas sempre em consideração no planeamento de qualquer viagem. Todos os cidadãos devem ter essa consideração quando forem fazer a viagem para, no planeamento, com calma e com essa paciência que já frisei há pouco, ter em conta que o tempo que eles precisarem para a viagem não é ao volante que vão ganhar, mas sim nessa preparação. As retas prolongadas devem ser evitadas com viagens não muito longas, ou seja, se vai ver que vai fazer uma viagem muito demorada, descanse, pare, troque de condutor com quem for ao seu lado no volante, sempre com essa preocupação de não fazer viagens muito prolongadas. Alguns conselhos aqui deixados por quem sabe, pelo capitão Ricardo Samuqueiro da GNR, conselhos para quem vai para a estrada nesta época festiva, também uma época em que se espera, como sempre acontece, um maior patrulhamento, uma maior vigilância por parte das forças de segurança. E nunca são demais esses conselhos. Luís Godinho, já voltaremos aí se justificar em direto até Évora. Vamos a Miranda do Corvo. A Lourdes Moita é doméstica e está pronta para participar. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu digo nisso convidado. Olha, é o seguinte, eu não estou de acordo com aquilo que o senhor tem dito através do programa e também não estou de acordo do que disse o primeiro Débora, porque é o seguinte, eu tenho carta há 30 anos, ando há muito ano na estrada, nunca tive acidente que eu provocasse, mas tenho sido sim acidentes que me provocam. E tenho um filho com o ano passado, vinha para passar o Natal aqui em Miranda do Corvo, e eu sair da autoestrada, naquelas curvas apertadas, estavam lá os GNR. Quando a gente entra naquelas curvas apertadas, quando vai para a portagem, a gente muitas vezes não consegue reduzir a velocidade. E depois estavam ali, logo à saída, uns cavalheiros GNRs que aplicaram por velocidade máxima, por velocidade que ele ia a 60, uma multa de 500 euros. Portanto, e eu sei que a polícia anda sempre em volta da multa da caça à multa. Porque eu próprio tenho muito cuidado com isso. Nunca fui multada, nunca tive um acidente, nunca tive nada. Felizmente. Mas apanho muitas vezes nas autoestradas, quando eu vou para Lisboa, aqueles acessos, os cavalheiros metem-se, não têm respeito nenhum, metem-me à minha frente. Já tive vários, mas vários, não tive acidente, porque tenho um bom reflexo mudo para o lado esquerdo. Muito bem. Tal como nas rotundas. Não, e outra coisa que eu quero dizer também, um filho meu, esse mesmo filho, o ano passado, vinha de Lisboa para Miranda do Corvo, teve um brutal acidente com um grande cão que apareceu, não teve ninguém que o ajudasse, porque era homem, ninguém por eram 4 horas da manhã, chamou a polícia, veio a polícia, voltaram para trás, para a portagem, foi tudo escrito. Quando eu fui a ligar para os seguros não pagaram nada, eles não tinham nada a ver com isso. E sobre os que atravessam os peões, é mentira.
Eu vivo numa localidade onde há muitos peões, não há educação. Eles atravessam, não olham para o lado, nem direito nem esquerda, nem direito nem esquerda. Eles simplesmente se apanham ali, bem de qualquer lado, e se metem na passadeira. E está clara a sua opinião, Lourdes Moita. Temos que seguir em frente. Outras pessoas estão à espera para participar. Obrigada pela participação e pelo contributo. Junta-se agora a esta opinião pública o Mário Muniz Barreto, é secretário-geral da ANED, de resto promotor da campanha do condutor 100% cool. Muito bom dia. Bem-vindo à opinião pública. Pergunto, como é que olha para estes dados, 446 pessoas que morreram nas estradas só nos primeiros 11 meses deste ano? Com enorme preocupação. Acho que basta morrer uma pessoa para que nós fiquemos preocupados e pensemos de que forma é que podemos, a sociedade civil, forças de segurança, Estado, pessoas individuais, meios de comunicação social, que têm feito um trabalho extraordinário nesta matéria da segurança rodoviária, com uma atenção sistemática ao problema, o que é que nós podemos fazer mais? E eu gostava de apontar, talvez, esta campanha do 100% cool, a estratégia de redução de riscos, a forma não paternalista e não proibicionista como nós nos dirigimos aos jovens, talvez como um modelo a seguir em outras áreas onde o comportamento na estrada dos portugueses não demonstra tantas melhorias, como seja falar ao telemóvel, a utilização crescente de meios tecnológicos dentro dos automóveis que, segundo as autoridades, estão a contribuir para uma distração perigosa, com resultados por vezes desastrosos na condução, o excesso de velocidade, todos temas onde, contrariamente à questão do álcool, onde se têm registado melhorias ao longo dos anos, insistem em não melhorar tanto os comportamentos na estrada. Portanto, parece-lhe que as campanhas em torno do combate ao consumo de álcool na estrada têm tido algum efeito? As campanhas não somos nós que o dizemos, são os dados oficiais. Sim, esses dados indicam que tem havido de facto uma melhoria. Tem havido uma melhoria significativa, não só os dados científicos que estão patentes, como sejam os dados do Instituto Nacional de Medicina Legal, que a autopsia, como sabe, todos os condutores mortos em acidentes, onde há uma redução não tão significativa como nós gostávamos, mas ainda há assim uma redução do número de condutores com excesso de álcool no sangue autopsiados. Os dados das infrações detectadas de forma aleatória nas estradas pela GNR e pela PSP, que também indiciam uma redução do número de condutores detectados com excesso de alcoolemia, apesar de as forças de segurança e muito bem terem feito um investimento considerável no aumento extraordinário dos controlos na estrada, o que poderia levar a um aumento dos excessos de alcoolemia detectados, e verificou-se exatamente o contrário. Portanto, parece-nos que a situação está a melhorar, mas também, de forma empírica, eu acompanho pessoalmente dezenas e dezenas de operações que fazemos, quer em conjunto com a PSP, quer em conjunto com a GNR, quer as próprias brigadas 100% cool, e por vezes somos nós que nos surpreendemos a nós próprios, porque já é difícil, na maior parte das noites, detectarmos jovens com excesso de alcoolemia no sangue, e o que nos deparamos cada vez mais são com menos jovens, com cidadãos com idades acima dos 40 anos, com alguns excessos de álcool no sangue. E, portanto, é um desafio para o setor das bebidas espirituosas pensar num 100% cool mais sénior, porque de facto parece que os jovens assimilaram este comportamento. Estão a assimilar essa mensagem. Muito trabalho já foi feito, mas também muito trabalho para fazer. Mário Muniz Barreto, agradeço a sua participação nesta opinião pública. Um bom dia. Bom, para finalizar, Luís Escudeiro, a questão de saber é que medidas preventivas de facto deve Portugal adotar para reduzir estes dados. Eu queria só fazer um comentário rápido. O falar ao telemóvel é realmente uma praga. Mensagens escritas então... Sim. Facebook, mensagens escritas, tudo isso é terrível na atenção do condutor, é dramático. Mas a questão em relação ao álcool, há outros problemas que geralmente não são falados, que se juntam também ao álcool, que é o caso da cannabis, que aumenta a detecção
na condução e também o uso massivo de antidepressivos. Portugal é dos países da Europa que mais utiliza e que mais consome antidepressivos. E isso tem efeitos na condução. Exatamente, na capacidade de reflexo. Basta juntar até com uma pequena quantidade de álcool, ainda que abaixo da taxa legal, e os efeitos são muito imprevisíveis e geralmente negativos. Só um comentário para aquela senhora que falou das curvas apertadas depois das autoestradas. As curvas apertadas são uma medida de engenharia de tráfego propositada para fazer com que o condutor que circulava a uma velocidade elevada consiga rapidamente reduzir a velocidade e perceber que vai entrar numa outra via. Infelizmente, é muitas vezes nessas curvas que os condutores não conseguem fazer essa adaptação e estampam-se logo nessas curvas apertadas. Mas elas são necessárias para reduzir a velocidade, porque senão o condutor entrava numa estrada secundária e baixava dos 140 que vinha na autoestrada para 90 ou 110 e isso não é suficiente. Muito bem, agradeço a sua presença, Luís Escudeiro, nesta Opinião Pública. Um bom Obrigado. dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada também a todos aqueles que participaram. E lembrar, antes de fechar o nosso programa, que a SIC Notícias contactou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para estar presente no programa, mas por questões de agenda não foi possível a presença de nenhum dos membros responsáveis da ANSR nesta Opinião Pública. É assim que fechamos o programa. Um bom dia, até uma próxima oportunidade.